Tessarin está terminando agora uma série de instrumentos de 7 cordas, de 6 cordas, e como a gente queria muito que ele estivesse aqui o quanto antes, não deu para ele trazer esses violões novos, e eu pedi para ele trazer um violão que eu considero sensacional. Eu já falei sobre esse instrumento algumas vezes, que é uma réplica do violão do Torres, que a gente fala o violão de papelão, né? E vocês vão ver aqui, a Aline está mostrando aqui os detalhes do tampo. Esse tampo, até pegando o gancho no que o Tessarin tinha acabado de falar, é um tampo de qualidade espetacular de som, mas um tampo assim de linhas às vezes mais abertas, é um tampo com essa garra de urso e tal, né? E ele tem a caixa, não é de madeira, é uma caixa de papelão, que a gente chama. Ele vai explicar melhor para vocês. Isso aqui, o grande Torres, um dos primeiros luthiers importantes do violão, foi quem praticamente definiu o padrão do violão clássico. Ele fez esse violão em 1862, né? É um violão que hoje está no Museu de Barcelona, e é a prova definitiva de que, no caso do violão, quem define a sonoridade é o tampo, né? Então, Tessarin, conta um pouco mais assim para os nossos amigos luthiers e violonistas sobre o Torres, a importância dele e sobre esse instrumento especialmente. Então, esse instrumento, o Torres fez em 1862. As pessoas acham que era para mostrar, demonstração que a sonoridade vinha só do tampo, mas não se sabe exatamente isso, né? Torres não era de fazer, pelo que o Stefano Grondona diz no livro dele, que ele fizesse demonstrações. Talvez uma experiência para ele mesmo, mas não para ficar demonstrando nada para ninguém. Aí eu vi uma gravação do Grondona tocando a Dança Espanhola número 5, esse violão que está lá no Museu de Barcelona. Eu falei assim, não, o violão é demais, eu tenho que fazer um. É muito bom, eu vou fazer um para ver como é que fica. E realmente funciona. Por quê? Porque a gente não tem influência da madeira do fundo, que destaca algumas frequências na escala. Que interessante. Quando casa a vibração com a nota daquela madeira, alguma região destaca. E esse é por igual, porque não tem essa influência. Fala, que você acabou de falar pra gente assim, como é que essa aqui é uma composição de dois tipos de material, só para os luthiers saberem? Não, o papel Paraná é um papelão feito de fibra de pinheiro, provavelmente araucária. E ele tem 1 milímetro apenas. Então eu tive que colocar sarrafinhos para estruturar. E no fundo eu também fiz uma pequena grade para estruturar, porque senão ele ia implodir, porque o braço, as cordas puxam para frente, né? Então aqui acontece um estiramento, então eu tive que pôr uma ripa aqui para ele não abrir, né? Então foi assim um pouco de diploma, porque se o violão não implodisse eu aprendi a fazer, né? Então funcionou bem. Agora a estrutura é de 7 leques, que eu acho que é a estrutura mais lógica possível, porque o que acontece? Aqui a gente tem uma tração de 40 a 50 quilos, conforme a tensão da corda. Corda média dá 42 quilos de tensão. Que ela está puxando. É quase um saco de 50 quilos de cimento, né? É muita coisa. Eu joguei um saco de cimento. Então, o que acontece aqui? O cavalete tem uma torção, porque aqui nós temos a corda baixando. Então, essa torção é que gera a vibração, que é nessa região aqui. Então, veja como o 7 leques é legal. Ele parte daqui e vai abrindo. Aqui nós não temos uma compressão muito grande, eles se juntam aqui e fortalecem essa região. E lá atrás eles vão abrindo, que é onde libera para a vibração. Então essa estrutura faz sentido no funcionamento do violão. Então eu não saio, porque eu posso variar o quê? Os 7 leques, se você seguir, ele dá um ponto de fuga por aqui. Ponto de fuga a gente fala no desenho, é onde partem as linhas da perspectiva, né? Então, se eu mudo esse ponto de fuga para cá, eu atravesso mais os leques, eu travo mais o tampo. Se eu levo o ponto de fuga para lá, eles ficam mais paralelos, eu solto mais o tampo. Eles ficam mais... É infinitas possibilidades. O tipo da madeira do leque, a espessura,
combinado com a espessura do tampo. Você define isso, quando você vai fazer um violão, você vai fazer o leque mais ou menos já sempre igual, ou você vai determinar isso em função do tipo de tampo que você tem em mãos? Então, eu corto as madeiras sempre com a mesma medida. Aí, a posição eu vou ver conforme a flexão do tampo. Então, se eu acho que aquele tampo está um pouco mole, eu vou trabalhar mais os leques. Eu só acho que ele está extremamente duro, eu vou deixar mais paralelo. E depois eu vou regulando na espessura, que é a entonação, né? Procurar deixar uma nota mais grave possível. Você busca tipo uma nota Fá, assim, sustenido, um Fá sustenido, né? Mas é difícil, porque depois que você fecha a caixa, acontece uma mudança. Você põe o cavalete e já dá mais meio tom de diferença. Meio tom, só. Se você coloca o som de porte, sobe. Se você coloca o torna-voz, baixa. Então, é uma coisa que tem que ser pensada desde o início. Já. Esse violão tem o torna-vox e o original, ele também fez com o torna-vox? Isso é uma coisa que você... eu coloquei depois, quando a gente começou a trabalhar com torna-voz, nos violões do Paul Galbraith. Porque aqueles violões que o Rubio fez, eles são extremamente frágeis. Tanto é que eu precisei colocar estandarte, né? Para segurar a tensão, porque estava deformando muito. Estava afundando muito aqui. Então, o torna-voz, ele dá uma resistência enorme nesse lugar aqui. Além de ser uma espécie de túnel e direcionar a saída e entrada do ar, que fica mais estável o som, ele dá uma resistência. Porque se essa região aqui, ela oscilar, o som sai distorcido. Então, aqui ficou extremamente forte. Porque daqui para cá é estrutural, não tem acústica. A acústica é da travessa para trás. Tá vendo? Aqui é sólido. Aqui tem que segurar o braço no lugar, porque é muita tensão. Então aqui é estrutural. E o torna-voz, além de reforçar, ele ajudou no som. Esse torna-voz baixo, assim, a gente pediu autorização para o Tobias Braun, austríaco, que ele começou a fazer, porque os torna-voz sempre foram longos, né? Torres usava bem longo, mas atrapalha a manutenção, fica inviável. Você não consegue depois acessar a parte interna do instrumento. Aí o Paul entrou em contato com o Tobias e ele, tranquilo, pode fazer. A gente citou o nome dele em reportagem, ele agradeceu, ele ficou contente. E é uma coisa que realmente deu certo. Pelo menos, só dele reforçar essa região já é uma grande coisa. Ainda melhorou o som. Isso não é tão usado, né? A gente vê em poucos violões isso, né? Eu já reparei violões da Europa que tinha problema estrutural aqui. Eles deformaram aqui. Porque aqui nós temos duas travessas e nós temos uma outra, um reforço aqui. Esse reforço não chegava até a travessa. E você imagina essa tensão que eu falei, ela está descarregando nesse lugar. Ainda tem um buraco aqui. Então essa região aqui precisa ser reforçada. É muito importante. Manter a estrutura, né? Poxa, olha, isso... Eu tenho certeza que o Tessarin fará também, o ano que vem, provavelmente, um workshop que eu já convidei ele para fazer, e acho que aí para as pessoas será interessantíssimo ele poder detalhar, né, tanta informação preciosa, assim, são coisas assim que para a nova geração poder pesquisar. Você acha interessante, Tessarin, para o pessoal novo, assim, fazer um violão com esse tipo de material? Sim, uma experiência muito boa. Principalmente para dominar a estrutura, né? Esse violão aqui, ele estava falando do Grondona, que é um violonista importantíssimo italiano e que foi quem gravou, inclusive, com o original do Torres, que motivou o Tessarin a fazer a cópia. E o Grondona veio aqui ao Brasil alguns anos atrás, foi tocar em Tatuí, e depois o pessoal levou ele para conhecer o Tessarin, e ele se apaixonou por esse violão, e não houve e-mail do Tessarin vender o violão para ele. Ele falou, eu compraria, mas eu falei, eu também quis comprar esse violão, ele não vende. Entende? Ele fala, esse é o violão que eu gosto de tocar, né? E realmente é incrível. Comecinho aí eu toquei um trecho aqui de uma música e estava dedilhando o equilíbrio que tem. Você acha que essa perfeição, assim, a diferença entre graves, médios, agudos,
tem a ver também com o fato de não ser uma madeira que... Tem a ver, sim, porque a madeira de trás ela também canta, ela também vibra, destaca algumas regiões, né? E acaba sendo assim, um empecilho, mas, por outro lado, ela forma uma acústica perfeita, sólida, e tem mais volume. Esse violão tem menos volume um pouquinho, um pouquinho mais seco, então a madeira do fundo tempera, né? Tempera o som. Outro dia, no programa anterior, que a gente conversou com o Cleiton Fernandes também, que faz violão já numa linha totalmente diferente, moderna, e eu não sabia... O violão dele não é assim, mas a linha dos australianos, que a caixa do instrumento, né, é toda de compensado. Sim. Né? Buscando, como ele falou, isolar ao máximo, quer dizer, manter toda a vibração no tampo. Né? Porque daí é o sistema de treliça. Que aí é apenas um diafragma. É super fino o tampo e a treliça que faz a estruturação. Mas realmente eu não consigo entender muito bem o funcionamento dela. O que eu entendi foi o dos 7 leques que eu gosto de usar. São instrumentos muito diferentes, são né? Diferentes, né? Ambos são maravilhosos, mas é muito interessante ter essa... E há outras opções, né? Tem muitas opções. Tops e tal, mas isso aqui é um sonho. É realmente uma coisa muito especial, né? 65 de escala. Medidas normais, né? Agora, essa coisa de medidas é uma coisa importante de ser falada, eu acho. Porque eu sempre pergunto para os clientes, qual a medida que você usa de espaçamento de cordas? Hein? Como? Todo mundo sabe as medidas de roupa, de calçado e tudo, incrível, né? Mas não sabe aqui, ó, a distância que ele fica bem. Incrível, é ergonomia, né? Isso daí. Mão direita e mão esquerda. Comprimento de escala vai facilitar a abertura. Sem dúvida. Então é importante as pessoas aprenderem a medida ideal. Olha, isso realmente é uma coisa muito importante para violonistas, né? A gente fica... Uma vez eu pedi para você fazer assim, sob medida mesmo, como se estivesse fazendo um terno, né? Para que realmente cada um tenha um tipo de mão. Ponta de dedo mais gorda, mais gorda, ponta de dedo mais fina, né? Mão pequena, mão muito grande, né? Às vezes o violão é pequeno para quem tem mão muito grande. Então, em geral a escala do violão clássico é 52 na pestana, a largura do ébano. A largura do ébano. Por 62 ou 63 milímetros aqui. 63 me dá um pouco mais de folga para a corda não escapar, caso a pessoa queira um pouco maior lá. E aqui é 58 milímetros, da primeira à sexta. A divisão é o luthier que faz, a pessoa precisa saber o total. A divisão mesmo porque varia, né? Com a espessura da corda, varia as casas, a distância entre elas. Mas a pessoa podia aprender que 58 é a média da maioria. 59, 60 já é o violão espanhol. É bem espaçado aqui. E um violão pequeno seria 55 milímetros, que já é mais justinho. Então a pessoa precisa dentro. Aí a pessoa fala, 1 milímetro só não vai fazer diferença. A mão é um paquímetro digital. Ela tem uma precisão incrível. Então a pessoa, 1 milímetro que mudar no total... Faz muita diferença. Faz muita diferença, você sabe disso. Muita diferença. Então era bom que as pessoas tocassem diversos violões e fossem medindo. Olha, 57,5 no cavalete para mim fica legal para minha mão direita. E 42,5 na pestana. Eu disse 52 o ébano. A distância entre as cordas, aqui nesse caso é 43. Então aqui também você pode juntar independente da largura do ébano. E a distância de cordas para ação mesmo, né? Que também é outra coisa que vai depender muito da pessoa que vai tocar mais leve, que vai acompanhar lá, que é o violão com pouca ação para ser mais fácil de tocar. Agora, o meio termo ideal é aquele violão que não vai trastejar de jeito nenhum e que está confortável, né? Essa coisa do trastejado tem vários fatores que importam, né? Primeiro, a ação. A ação é relativa ao peso do toque e a tensão da corda. Quanto mais eu subir aqui, mais compensação eu preciso aqui, senão não afina. Porque a corda até chegar na escala, ela estica. Se ela estica, eu preciso compensar aumentando o comprimento. Se a pessoa vai tocar baixinho, então é mais curto de compensação. Minimamente eu consigo regular no rastilho.
E o meu rastilho é maior, eu deslocando para cá, a corda sobe. Deslocando para lá, a corda desce. Isso é interessante, é uma coisa que o Tessarin faz nos violões, que deixa a opção para o violonista depois, que varia, né, na época do ano também, onde a pessoa mora, às vezes a umidade relativa mexe muito com isso também, né? O tipo de corda que a pessoa está usando, a tensão, então ele deixa uma margem, às vezes você deixa até um pouquinho mais. Esse está com pouco, realmente. A pessoa pode movimentar o rastilho, ele tem uma inclinação. Já que ele é cônico, né? Então a pessoa quer um pouco mais de tensão, ele baixa um pouquinho mais, então a corda vai ficar com uma ação maior. Isso, Se ele quer uma coisa mais tranquila, ele faz o contrário. muito coloca uma corda de tensão muito diferente, ele estava tocando, ele reajusta ali. Agora, o tracejado é o seguinte, a escala não pode ser reta. Sabe violino? O violino não tem traste. Então a escala é assim, é curva. Para a corda já partir alta. Então se eu tiver uma mínima curva aqui, eu já me livro de bater no próximo traste. Ela vai subindo. Essa curva, a maioria dos luthiers não fazem. Fazem a escala reta. Só que quando você coloca na afinação 440, o braço vem para frente. Essa curvinha que fica é o que libera de tracejar. Agora, e se o braço não vem? Ele continua reto, aí traceja. Então, o sistema de construção... O braço sempre vem. Se você afina, a hora que você colocou... São 45 quilos, em média. Ele cede. Um cabelésimo, ele cede. Então, se o sistema de construção não permite que o braço venha nada para frente, que aí já é uma técnica de colagem de escala, que eu posso falar futuramente, aí eu tenho que fazer isso artificialmente. Essa curva é importante. Se for reto, ele pega fácil no traço seguinte. Agora, o ideal é que a corda vibre paralela com a escala, né? Aí o toque do violonista não pode, quando está toque apoiado, ela vibra em direção à escala. Aí é mais fácil de bater. Então é um controle também do músico, lógico. Claro, não é só... porque a questão de toque também varia muito tem pessoas que tocam super leve, tem violonistas ao contrário que usam muito o apoio o tempo todo. Agora o teu violão, ele aceita todos os toques bem. Realmente o teu violão não trasteja, você consegue esse ajuste. Essa assim. curva que é o segredo principal. Não é um segredo, é uma coisa natural que acontece quando tensiona as cordas, normalmente. Muito legal, Tessarin. E você faz violões com tampo de abeto e com tampo de cedro canadense. Você, assim, sente diferença muito grande na maneira de fazer, porque o resultado sonoro também é diferente, né? O cedro, ele é menos denso, né? Ele sendo menos denso, ele também tem menos resistência à tração. Então, todos os luthiers deixam o tampo de cedro um pouquinho mais grosso e controlam o restante nos leques. Eu gosto de fazer cedro com 9 leques. 9 leques? Que aí segura, dá uma estrutura maior. Uma estrutura melhor, maior. Agora, o cedro, ele é menos denso, então ele é leve e ele já tem aquele volume de início, por isso. Espontâneo, né? Porque ele é muito leve, ele aproveita mais a energia da corda. Só precisa tomar cuidado para não deformar, né? De não passar do ponto. Agora, o abeto já é duro nesse aspecto de... A gente fala abrir o som, né? Com o tempo. Por que o som abre com o tempo? Por que não é imediato e estável o resto da vida? Ele vai crescendo. Por quê? Porque a vibração faz quebrar a lignina. A lignina é o cimento que junta as células. É o lenho. Aquele cimentinho, ele vai partindo. Então, quanto mais se toca, mais solto o tampo vai ficando. Vai perdendo resistência. Até um dia, 100 e tantos anos, aquele violão já começa a perder a sua qualidade, né? Eu lembro sempre que o Segovia trocava sempre de violão, né? Quando não ficava velho, ele trocava. Mas, puxa, eu já tive, assim, vontade de tocar em alguns violões. O violão mais velho que eu toquei na vida foi o Santos Hernandes. Tá soltinho o som. 1920. Aquele do Sérgio, né? Assim, o violão vai fazer 100 anos no ano que vem, né? Acho que o Sérgio vai fazer uma bela festa para comemorar os O Grondona trouxe um violão de 100 anos também, para trocar aqui no Brasil. O que a gente ouve, eu não sei se é só
lenda, assim, que o violão de abeto sempre cresce, tem um processo contínuo de refinamento. Não é que ele vai ficar mais sonoro, ele vai ficando solto, vai ficando cada vez mais leve. Então, a madeira vai ressecando, perdendo densidade, vai ficando velha, né? Ficando velha vai perdendo densidade. Quanto mais leve, teoricamente, vai soar cada vez mais... aproveitar mais a energia cinética. Mas Nossa, é uma arte, né? Realmente uma coisa assim que... Aí você que já, apesar de jovem, ainda tem já tantos anos, né, Tessarin? Você está com... 59. Você está com 59 e já tem 33 anos de profissão, né? E o legal é que o Tessarin também faz, sempre no começo era assim, um instrumento mais voltado para os violonistas de música erudita, e hoje não, já de muitos e muitos anos, grandes nomes da música brasileira, violonistas que tocam como Caetano Veloso, o grande Chico Pinheiro, que é um exímio guitarrista e violonista, usa o seu violão, você faz violões com Cutway, quer dizer, você foi também desenvolvendo outros violões em função dos nossos violonistas, né? Então, quando eu conheci o Paulo Bellinati, foi o Mário Jorge que me apresentou o Paulo Bellinati. E o Paulo Bellinati começou a usar meu violão, ele usa até hoje. Uhum. E daí, como ele está nesse meio de música popular, frequentemente, os outros músicos foram vendo e pedindo também, né? Foram encomendando, só que daí eles precisavam sempre eletrificar, cutway, violões diferentes, ciados, né? E deu certo, eles gostam. E acho que o seu violão, eu até assisti recentemente o Paulo tocando, Paulo Bellinati com o seu violão, e o violão tem esse equilíbrio que você consegue, não tem harmônicos indesejáveis andando aqui por dentro. A hora que ele é captado, vem também um som assim muito fiel, né, com uma boa captação. Com uma boa captação, né? Mas ele não tem os problemas, às vezes, de uns violões assim mais simples, que acabam trazendo uma amplificação de sons indesejáveis, né? O seu violão é muito agradável de ouvir, esses violões captados seus, o do Chico Pinheiro também. Eu acho que foi isso que os músicos começaram a perceber, que o violão tradicional clássico era bom também para isso. Porque, em geral, violões captados são decompensados, são violões industrializados, uhum, que não tem uma riqueza assim, de sonoridade. Então, eles começaram a ver que podia ser usado o violão clássico, com pequenas alterações. Então, o captador atual, que está sendo mais fiel, é o Carlos Juan mesmo, né? Um captador alemão, né? Mas eu prefiro ainda fazer o violão acústico. Ah, sem dúvida, né? Não, isso a gente sempre fala, né? Pro violonista erudito, o sonho é sempre tocar numa sala com uma acústica muito boa, para o público poder ouvir realmente todas esses pequenos detalhes de timbre. Quanto melhor o violonista e melhor o violão, é um momento único. A hora que você amplifica, tudo isso se perde. Não tem mais... como aí vai ser mais importante às vezes a qualidade do microfone e do técnico de som que está fazendo o som. O microfone, né, ainda é o melhor, né? É um violão acústico e o microfonado. Tessarin, olha, a gente precisa fazer talvez outros capítulos aqui e foi muito, muito legal te receber. Assim. Obrigado. Nossa, eu te conheço há tantos anos e já tive tantos momentos ótimos tocando os seus instrumentos. O Tessarin mudou de São Paulo, como grande parte dos luthiers de São Paulo, depois de um tempo, acabam achando melhor trabalhar num lugar mais tranquilo. Ele mora em Serquilho, né? Que não é tão longe, mas é uma boa hora e meia daqui de São Paulo. E lá você tem o seu ótimo ateliê e pode trabalhar com tranquilidade. E ele tem também uma outra grande vantagem, ele tem um filho extremamente talentoso, o César. Eu sou fã do César, que toca super bem violão. Não é violonista profissional só porque ele não quer, realmente, porque ele toca muito. Inclusive, acho que para você é uma referência ótima, né? O César foi muito importante. Super importante, né? Porque o Tessarin faz violões de 8 cordas, maravilhosos. Ele tem um Brahms, né? E tem...
o César toca o 8 cordas assim muito bem, né? E o César, além de violonista, ele é organista e cravista, né? Que são os dois instrumentos que ele se dedica de fato, né? E eles fizeram, eles têm um órgão com as características de órgão de igreja em casa, né? Que eles dois, o César é o geninho também da informática, e o Tessarin com essa habilidade toda, eles fizeram juntos. O Tessarin desenvolveu a pedaleira do órgão, e o som é uma coisa sensacional. A impressão que realmente está dentro de uma igreja. Então é muito legal, né? Você poder ter assim, vocês dois juntos, né? Você vai fazendo as coisas. É importante o ouvido de músico dele para me aconselhar algumas coisas. Essa é uma parceria. Eu até já falei para o César que um dia nós vamos querer bater um papo com ele para ele contar. Ele é muito jovem, né? O César está com 26 anos de idade, já fez muita coisa, conhece muita música e é o parceirão seu, né? Tessarin, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. E vamos fazer outras vezes, porque o que você tem assim para contar é muito importante. Tenho certeza que para os luthiers da nova geração vai ser assim uma inspiração a mais. Muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima.